E aí, Chais, bora ouvir uma musiquinha? Ó, eu tô tentando um quadro novo aqui. Vai ser um negócio freestyle, sem roteiro, entendeu? Então vocês vão sentir o texto mais solto do que normalmente vocês sentem nos outros vídeos, beleza? Bom, ontem no vídeo sobre princípios eu citei a história do Campbell, né? Que muitos amigos meus já estão com as orelhas cansadas de ouvir, né? Mas no final, né? Quem não viu tá errado, vai assistir, entendeu? Mas no final, lá no final dessa história, o xamã que conversa com Campbell diz assim, né? Nós não temos dogmas, nós não temos ideologias, nós cantamos. E nós cantamos mesmo, e gente do céu, como a gente canta bonito, né? E como a gente tem rezadores, rezadoras incríveis. Só que assim, existem muitas músicas com muitos significados que às vezes passam meio batido pra gente. Então, nesse quadro aqui, o que eu vou querer fazer é o seguinte, é falar sobre as músicas, explicar sobre o que tá sendo falado ali, né? Não só sobre os conceitos, mas às vezes também algumas reflexões que eu tenho em relação às músicas, né? Eu vou começar com Encantados da Mata, da Tainá Santos, porque primeiro que a música é linda, né? Tudo, os nossos chais rezadores, eles são incríveis todos, né? Mas a Tainá, ela tem uma coisa muito forte, assim, né? Com a ancestralidade de África, né? E eu quis começar com essa porque essa música é uma música que me toca muito. Até porque a gente tem pouco rezo, né? De Ossan. Esse é um rezo total de Ossan, assim, né? Depois eu queria que vocês colocassem aí nos comentários um nome pra esse quadro, beleza? Quem puder dar uma sugestão, eu vou gostar bastante. Depois vocês me falam o que vocês acharam disso, certo? Então eu vou soltando a música, vai ser um esqueminha tipo um react, sabe? Eu vou soltando a música e vou falando sobre ela, beleza? Né? Então, sem mais delongas, que comecem os jogos! Na mata do Catendê, cobra rasteja sem rastro deixar. Cada ser que lá habita tem poder de encantar. Aí, ó, a gente já começa aqui, né? Na primeira frase. Essa música da Tainá, cada estrofe é uma palavra. É muito bom, mano, é muito bom. Bom, aí ela fala assim, né? Na mata do Catendê, né? Que é o Catendê, né? O Catendê, ele é todo o reino de Ossan, né? A gente vai falar quem é Ossan já, tá? Quando ela fala de Ossanha, né? A gente vai falar já quem é Ossan, tá? Mas o Catendê, ele é todo o reino de Ossan. Então, o Catendê, ele é todo o poder das folhas e das plantas, porque Ossan, ele é o orixá que cuida disso, né? Ele guarda todo o poder das plantas é de Ossan, né? E o Catendê é o reino dele. Então todas as plantas, todo o poder das plantas, né, é o Catendê, beleza? Bora seguir. Kyo, pega a folha pra rezar. Toma Mayonga pro Ori purificar. Aqui, só nessa estrofe a gente tem três coisas, né? Primeiro, a gente tem o Kyo, né? Bom, Ossan, ele é muito próximo de Oxóssi, né? Não são a mesma entidade, né? Algumas correntes da Umbanda tratam Ossan como uma derivação de Oxóssi, né? Eu considero isso bem equivocado, né? O poder das folhas de Ossan, ela se movimenta, se manifesta pela força de Oxóssi, pela força de movimento da vida de Oxóssi, né? Então, isso daqui, Kyo, é um Ilá, né? Ilá são os gritos de caboclo, né? Caboclo, a gente não vê tanto isso na ayahuasca, né? Embora a gente veja, assim, bastante, mas não tanto quanto num terreiro, porque quando a gente tá no trabalho de ayahuasca, é um trabalho de concentração, né? Então, não tem como o cara irradiar o caboclo dele e ficar aqui, ó, mó alto, porque atrapalha o processo, né? Mas esse é um tipo de Ilá, e um Ilá bastante comum, o Kyo. O Kyo, ele vem de um ponto muito tradicional da Umbanda que chama Kyo, sou flecheiro,
né? Ninguém sabe exatamente, pelo menos eu não encontrei, né? Eu fui pesquisar, né, pra fazer esse vídeo, porque eu falo que é um react, mas é uma farsa, né? Porque eu estudo tudo antes, né? Mas o Kyo, ninguém sabe exatamente qual é a origem dele, mas ele se popularizou através desse ponto, que é Kyo, sou flecheiro. Eu vou deixar o link desse ponto na descrição pra vocês ouvirem, se vocês quiserem, tá bom? E aí, fora isso do Kyo, a gente tem outras duas coisas só nessa estrofe, que é, né, toma Mayongá pro Ori purificar. Mayongá, no candomblé, mais no candomblé do que na Umbanda, tá? Porque no candomblé eles usam os termos de uma forma mais raiz, assim, né? Eles puxam mais os termos do Yorubá, mas de uma forma mais pura. Mas Mayongá é qualquer banho de ervas dentro principalmente do candomblé, mas se você falar na Umbanda também, tá certo? Então, qualquer banho de ervas é um Mayongá. E Ori, né? Ori é um termo muito especial, que eu imagino que a maior parte das pessoas já deve saber, mas Ori significa cabeça em Yorubá. E é na cabeça que ficam os nossos orixás, né? Daí que vem, né? Orixá, a palavra orixá significa caminho da cabeça. São as forças que regem você. Então, você toma Mayongá pro Ori purificar, né? Pra você assentar as forças e purificar suas forças do seu Ori. Agora vamos seguir pra música da Tainá. Punhado de ervas, perfume das flores, segredos que só Ossanha pode revelar. Pois é, Ossanha, né? A Tatá, ela usa o termo Ossanha, Tatá, né? Parece até que eu sou íntimo, vai vendo. Aquela é uma linda. Aí, beleza, né? A Tainá, ela usa Ossanha, né? Porque, na verdade, Ossanha, né? Tem várias formas de se dizer o nome desse orixá, né? Vai depender da região, da nação, né? Vai depender do lugar, né? E todos os nomes estão corretos. Diferente de muitos outros orixás, a etimologia de Ossan, ela é um pouco confusa, né? Até porque existem várias formas de falar o nome, várias formas de escrever, né? Mesmo em textos clássicos a gente encontra com várias escritas diferentes, né? Mas Ossan, né? Ele quer dizer mais ou menos o Senhor das Folhas. A saudação dele é assim, Ewe, Asa, né? Que significa veja, as folhas têm poder. E Asa significa folha em Yorubá, né? Esse O, né, é como se fosse um grandioso, né? Então é por isso que a gente traduz como se fosse o Senhor das Folhas. Mas o finalzinho de Ossan que confunde os etimologistas, né? Esse N no final, a gente não tem muita certeza o que quer dizer. Por isso que às vezes se fala Ossan, se fala Ossanha, né? Então ainda tá em discussão qual é o significado correto de Ossan. Mas é o Senhor das Folhas, porque ele é isso mesmo. Oh, minha gente, venha ver os caboclos como dançam, balançando o aiê. Então, aí nessa parte, né, minha gente vem a ver os caboclos como dança balançando o aiê. Aiê, né? Aiê é o nosso mundo, é o mundo que os orixás criaram pra gente, né? A história da criação do mundo em Yorubá, inclusive, é muito legal e assim que der eu vou fazer uma sériezinha aqui contando como que é a criação do mundo na mitologia Yorubá, porque é incrível. Mas aqui é muito interessante, né, porque os caboclos quando dançam balançam o aiê. Isso daí me lembra de uma coisinha que tem na história do Igbadu, que é a história da criação do mundo Yorubá, que Exu, né, quando o Ludamaré vai falar que vai criar o mundo, Exu fala, acabou a paz. A gente vai colocar uns caras lá que é complicado, viu? E é isso, né? Mas é bonito também, né? Porque a gente, os caboclos, quando dança, né? Tá experimentando aquilo que os orixás fizeram pra gente. Então a gente movimenta as forças, né? Os orixás formam a nossa cabeça e a gente movimenta as forças que geram a realidade, que também são eles, né? É bem bonito isso aqui. Eu acho... Essa música é linda demais, né? Então aí é o nosso mundo, certo, gente? No meio da macaia, caboclo dança pra terra benzer.
Então, né, a macaia. Macaia, né, é uma coisa parecida com o Katendê, né? Também é parte do reino de Ossan, mas o Katendê, ele tá falando do poder das folhas, né? A força mais sutil. A macaia é a mata, é qualquer mata. Então é isso, a macaia é a mata e o Katendê é o poder da mata, certo? No pé do Iroco, saúda o tempo, venha me valer. Aí a Tainá fala aqui de Iroco, né? Ah, Mojubá Orixá, Iroco. Iroco, ele é a orixá da ancestralidade, né? Ele é a árvore do mundo. Algumas lendas iorubás dizem que o primeiro orixá que tocou o Aie foi Iroco, porque antes de que se comece a moldar o mundo, a gente precisa firmar a ancestralidade. O Iroco, ele é a árvore de gameleira. Nos terreiros mais tradicionais, você sempre tem uma gameleira plantada no quintal representando Iroco. É um orixá que é difícil pegar na cabeça das pessoas. Até existe filho de Iroco, mas não é muito comum. E é um orixá bem quietinho, porque, na verdade, ele não precisa falar nada, né? A ancestralidade fala por ele. Então é um orixá que dificilmente se manifesta, assim, mesmo tem algumas festas bem específicas que ele vem, é difícil você ver Iroco dançando, né, num terreiro. Mas Iroco é um orixá que todos nós, né? Todos os orixás a gente deve muito respeito, mas Iroco é particularmente importante, sobretudo nesse momento em que a gente está vivendo, né? Aqui na nossa Floresta Encantada existe uma busca muito grande pela ancestralidade, né? E Iroco é isso. Iroco, ele é o sangue do nosso sangue, o nosso espírito imortal. Isso é Iroco. E é bonito, né? A Tainá ter citado ele aqui por outros motivos que vêm depois na música, vocês vão ver só. Meu, essa menina não dá ponto sem nó, não. Sabe as folhas sagradas da mata do Katendê. Ó, aí aqui ela puxa de novo, né? Sabe as folhas sagradas da mata do Katendê. Pô, ela fala de novo do Katendê. Eu já expliquei lá no começo. Se você não tava prestando atenção, você volta o vídeo, entendeu? Presta atenção, mano. Caboclo balançou as folhas da macaia, o vento pra longe levou. Caboclo balançou as folhas da macaia, o vento pra longe levou. Aqui essa parte, né, que o vento pra longe levou, é engraçado, né, porque isso daqui remete uma história, porque o Ossan, ele era tipo o Kiko dos orixás, sabe? Ele não queria emprestar os negócios, cara, sabe? Quem te deu permissão de pegar meu triciclo? É que ele estava ali. Nada! Se você tem vontade de brincar com meu triciclo, o que custa me pedir emprestado? Você me empresta? Como é que se diz? Por favor? Isso mesmo. Não te empresto. Ele não queria dar as folhas pra ninguém, né? Aí a Sabina falou, então você vai ficar sendo o Kiko das folhas, então. Aí ela foi lá e fez um super tornado, né? Tornado Road! Tipo, fez um tornadão lá e as folhas saíram voando pra todo lado. E aí cada orixá pegou algumas folhas. Aí todas as folhas são de Ossan, mas existem folhas que dividem poder com outros orixás, que são essas folhas que os orixás pegaram quando Inhaçã soprou as folhas de Ossan. Aí Ossan falou, então tá, né, fazer o quê? Aí ele parou de ser o Kiko dos orixás. Foi pra lá da paineira, foi pra lá do Maitá, foi parar no pé do Iroco, no meio do Jurema. Essa última estrofe, eu não sei se a Tainá teve essa intenção aí, né? Eu espero que ela veja esse vídeo e me fale se ela teve, porque essa última estrofe, ela é muito profunda, né? A paineira, né? Ela é uma árvore que no Candomblé e na Umbanda, né? E mesmo em algumas comunidades indígenas, né? Alguns sincretismos com os indígenas, como a Jurema, ela representa o poder feminino, né? O poder de geração de vida, né? É uma árvore que faz tipo um algodão. Não é algodão, né? É a paineira, entendeu? Mas parece um algodão, né? O fruto da paineira e tal, né? E
E, tipo, e ela tem essa representação com o poder feminino. Depois ela fala, foi pra lá da paineira, foi pra lá do Humaitá, né? O Humaitá, ele é considerado a Calunga, né? O reino de poder de Ogum, que tá muito relacionado ao poder masculino. Então, aqui ela tá falando, foi além do feminino, foi além do masculino, sabe? Transcendeu, tipo, a dualidade. Bom, foi assim que eu entendi, né? Eu não sei se foi exatamente isso que ela quis dizer, mas pra mim foi muito profundo isso, né? Então foi pra lá da paineira, foi pra lá do Humaitá, foi parar no pé do Iroko. E de novo, ela retratando a nossa ancestralidade, né? Mas veja o que vem em seguir, no meio da Jurema. A Jurema, ela é uma corrente similar à Umbanda, né? Mas, na verdade, eu tenho a impressão que se alguém puder me dizer isso nos comentários, se eu tô certo, se eu tô errado, né? Na verdade, o que eu vejo na Jurema é que, assim, o Brasil, ele é um país de sincretismos, né? O próprio candomblé, né? O candomblé, o candomblé, ele não é africano, o candomblé é brasileiro, né? Na África é outro rolê, como eles cultuam as coisas lá, sabe? Porque na África, aqui, quando os escravos chegaram de África, eles precisaram se unir, né? Aí eles se uniram em grandes nações, né? E sincretizaram os cultos que eles tinham lá. Então é um sincretismo de várias nações africanas que aconteceu em território brasileiro. Só que um dos primeiros encontros de troca de conhecimento espiritual que a gente tem relato no Brasil é Palmares, né? Zumbi vive, Palmares resiste. Palmares, gente, a gente fala o quilombo de Palmares como se fosse um quilombo, mas na verdade eram vários quilombos, e Palmares era como se fosse um reino. Palmares teve o tamanho de Portugal, gente. O Palmares foi um negócio gigante, durou 100 anos de resistência em Palmares. E em Palmares não tinha só negro, em Palmares tinham muitos indígenas, porque ao contrário do que se fala, os indígenas também foram brutalmente escravizados, entendeu? Então houve muita resistência indígena junto com os negros. Sobre Palmares, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição também do Visão Popular, do Cauê Moura, explicando Palmares, porque quem não conhece é importante conhecer. É um símbolo gigante de resistência. Mas o que acontece é que os negros e os indígenas, eles trocavam conhecimento espiritual em Palmares. Você teve provavelmente o primeiro sincretismo religioso lá em Palmares. E Palmares aconteceu justamente em Pernambuco, que é onde é a terra dos Funiô, que é a casa da Jurema. É provável, a gente não tem muitas evidências históricas disso, mas é provável que em Palmares se consagrasse Jurema, entendeu? É bem provável. Mas vamos retomar a estrofe da Tainá, né? Foi pra lá da paineira, foi pra lá do Humaitá, foi parar no pé de Iroko, né? Ou seja, foi além das dualidades, foi além das nossas diferenças temporais, né? E foi parar no pé de Iroko, foi a nossa ancestralidade, ela foi ali, a gente fez um pé de Iroko de ancestralidade no meio da Jurema, né? Na quebrada dos Funiô, né? Eu tenho pra mim, eu posso estar viajando aqui, né? Porque, e se eu tiver também, tudo bem, porque a arte é polissêmica, entendeu? Tá? Mas o que eu vejo nessa estrofe é a Tainá falando sobre como a ancestralidade negra e a ancestralidade indígena, elas se fundem, elas se tornam próximas no meio da Jurema, sabe? Né? Então, eu acho... essa música é incrível demais. Olha só que profundo isso, né? Eu não sei se isso a Tainá quis dizer mesmo ou são vozes da minha cabeça, mas eu gostei das vozes da minha cabeça nesse caso. Bom, é isso aí, galera. Então, esse foi meu primeiro react naquelas, né? Entendeu? Né, sobre uma música, eu acho que pode ser legal a gente fazer isso. Tem muita música que assim, tem músicas às vezes que não tem tantas palavras assim, em Yorubá e tal, ou mesmo em língua de povos originários, mas tem reflexões muito profundas, né? E é interessante a gente falar sobre elas, né? Porque às vezes a gente ouve as nossas canções e a gente tem um entendimento meio que limitado delas, né? E eu acho que é importante a gente aprofundar isso, porque a música, né, ela é uma medicina muito poderosa, muito profunda, e quanto mais a gente entende as canções dos nossos rezadores, né, talvez mais efeito a medicina tenha, né?
Bom, eu posso... Ou às vezes não, às vezes quanto mais a gente entende, mais a gente atrapalha, né? Mas sei lá, mas eu gosto de fazer esse tipo de análise aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse experimento aqui, né? E se vocês gostaram, deixa sua ideia nos comentários, né? Sugere músicas. Acho que eu vou fazer umas enquetes pra ver que música que a gente faz e tal, né? Eu tô querendo fazer isso uma vez por semana, tá? E aí, assim, mas eu gostaria de fazer músicas que a maior parte da galera quisesse saber, entendeu? Né? Porque eu comecei com essa, e eu sei que o AD tá numa hypezinha, porque saiu agora há pouco, né? Então muita gente deve estar familiarizado já, né? Com essa música, deve conhecer. Mas eu queria falar de músicas que a galera quisesse falar, entendeu? Eu tô pra tudo aqui, gente. Firmeza? E se você gostou desse vídeo, compartilha aí com o seu pessoal, tá? Inclusive, gente, eu preciso de bastante ajuda pra fazer crescer o canal, é importante, né? Eu vou fazer um vídeo explicando por que eu tô fazendo esse canal, né? Porque eu acho que eu devia ter feito isso desde o começo. Mas eu vou fazer um vídeo explicando por quê. E é isso, tá? Então eu preciso de ajuda de vocês pra gente poder atingir mais pessoas. É importante, tá? É muito importante. Eu vou explicar em breve por que é tão importante assim, tá? E aí deixa sua ideia nos comentários, deixa um like, né? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, certo? E quem não gostou, né? Aí vai brigar lá com a Tainá, porque você não gostou da Tainá, mano, você não gostou de mim, eu entendo. Agora da Tainá, eu não entendo não, rapá. Qual que é a sua? Primeiro, meu nome é Dan e esse é o Caminho dos Elementos. Arro!